Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero dizer o quanto sou grato a Deus por tudo quanto Ele já tem feito e por tudo quanto Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Porque hoje é um dia especial. Estamos aqui na nossa humilde congregação, no culto da vitória. Pois hoje é o domingo do milagre. E domingo do milagre não há milagre maior do que aquele que Jesus já fez em nossas vidas, que foi ter morrido em nosso lugar. Ele um dia morreu para que eu e você tivéssemos o direito de entrarmos pelas portas. Às vezes a gente olha e fica pensando: ah, como eu queria que Deus me curasse desta enfermidade. Ah, como eu queria que Deus realizasse esse milagre na minha vida. Ah, como eu queria que Deus viesse fazer isso. Mas esquecemos que o maior milagre Deus já fez por nós. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza essa questão dele ter feito esse milagre quando ele diz que agora ele não tem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é poder para salvar. É poder para salvar. Primeiro quem? Os judeus, os gregos, os romanos, os brasileiros, os africanos, os latinos, todos aqueles que têm fôlego, que têm vida. Deus, Ele veio e entregou seu único Filho para nos salvar. Amém? Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 19. Quero falar de um milagre, a qual está na Bíblia Sagrada. O milagre na vida de Zaqueu. Porque às vezes a gente olha e não existe milagre maior do que esse. Eu torno a repetir, a salvação é o maior milagre a qual Deus tem feito em nossas vidas. Às vezes a gente olha uma dor, uma coisa, mas se tem um milagre maior do que a salvação, eu estou para ver. Tem milagres que são extraordinários. Nascer aquilo que não existia. Nós vemos milagres de pessoas que estavam à beira da morte tornar a viver. Pessoas que já estavam até mesmo dentro do caixão morto e ressuscitar, mas ainda não é um milagre comparado à salvação. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Porque o homem que estava perdido, ele ainda tem esperança de ser encontrado. Sabiam disso? Queridos, Zaqueu, para entendermos um pouco quem era Zaqueu, vamos aprender que Zaqueu, ele era judeu. Zaqueu, ele era filho de Abraão, da descendência de Abraão. Zaqueu, ele era alguém que estava debaixo da promessa de Deus. Assim como eu e você estamos debaixo da presença e também da promessa de Deus. Por quê? Porque Deus, quando chamou Abraão, ele disse: porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, nós estamos debaixo da presença de Deus e também da poderosa promessa de Deus. Zaqueu, ele fazia parte da aliança. Zaqueu era alguém que fazia parte do povo eleito. Mas Zaqueu, você de pequena estatura, segundo alguns estudiosos, alguns historiadores, vamos saber que ele era uma pessoa que vivia sofrendo na sua vida. Por quê? Por conta da sua pequena estatura, muitos tiravam onda com Zaqueu, posso dizer assim. Muitos zombavam de Zaqueu. Zaqueu foi alguém que cresceu, teve a sua infância, a sua adolescência, ouvindo muitos dizer: lá veio o pequeno, lá veio o baixinho, lá veio o anão. Não sei o por certo o tamanho de Zaqueu. Alguns dizem que ele tinha por volta de 1,50. Não sei ao certo. Só sei aquilo que a Bíblia Sagrada diz, que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Outra coisa que eu aprendo quando eu vejo é que Zaqueu, ele era cobrador. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele foi alguém que começou de baixo e foi para cima. Ou seja, era uma pessoa que sabia trabalhar. Embora que muitos digam que Zaqueu era ladrão, que Zaqueu ele era roubador, eu quero dizer o porquê Zaqueu ele era tido por ladrão. Porque todo cobrador de impostos, ele era tido por ladrão, porque ele não cobrava mais o dinheiro para o seu povo, mas sim todo cobrador ele cobrava para Roma. Ou seja, ele estava sendo como ladrão porque ele tirava do povo de Israel e dava para Roma. Ou seja, é a mesma coisa de eu e você trair a nossa pátria hoje e nos vender e vender o nosso povo, o nosso direito para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Mas por quê? Porque Zaqueu, ele era alguém que viu ali em Roma uma oportunidade de ninguém mais botar o dedo na cara dele e zombar por conta da sua pequena estatura. Mas agora talvez as coisas ficam pior, porque muitos apontaram e dizer: você é ladrão, você é roubador, porque você está tirando do povo de Israel e dando para Roma. Não é porque Zaqueu ele era ladrão literalmente, não é porque Zaqueu cobrava além do que ele devia. Prova disso é que ele diz lá na frente: se tenho eu roubado ou defraudado, tirado aquilo que não convém, eu vou restituir quadruplicadamente. Ou seja, ele tinha a convicção que não tinha roubado nada de ninguém. Tinha cobrador de impostos que cobrava mais? Tinha. Mas Zaqueu ele não cobrava mais. E talvez pela sua honestidade, talvez pela sua, como eu posso dizer, a sua característica de ser justo, porque o nome Zaqueu, ele quer dizer puro ou justo. Aquele que não há impureza. Esse seria o significado de Zaqueu. Zaqueu, ele oferece agora
que se ele fizesse, se ele tivesse roubado, ele ia oferecer, ele ia dar mais daquilo que ele roubou. Porque essa convicção, porque ele sabe que ele não tinha roubado. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu, por ser cobrador e por ser chefe agora dos cobradores, ter chegado ao estado máximo dos cobradores, a Bíblia diz que ele era um homem muito rico, um homem que tinha posições. E por conta da sua riqueza, por conta dele ouvir agora que ele era tido como ladrão, ele faz o quê? Ele começa a se afastar da presença de Deus. Esse é o problema de muitas das pessoas. É quando eu e você queremos se afastar da presença de Deus. Começamos a querer nos tirarmos da presença de Deus. Porque Deus, ele não se afasta do homem. É o homem que se afasta de Deus. De que maneira? Quando nós pecamos, quando nós saímos da palavra, daquilo que ele designou. E agora Zaqueu, ele se afasta de Deus, porque quando ele entrava no templo para orar, talvez ele escutava orações como aquele homem, daquela parábola do judeu, do cobrador publicano e do fariseu, a qual o fariseu olhava e dizia: eu jejum 3 vezes, eu oro 3 vezes, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como certos cobradores, eu não sou como os publicanos. Quem sabe ele ouvia isso e com isso ele foi se afastando. Sabe por que tem muita gente por aí que se desvia? Porque escuta pessoas apontando o dedo. Pessoas que apontam o dedo e começam a julgar, mostrar o que está errado. Mas não tem um para chegar e dizer: eu estou te dando a mão, eu vou te ajudar, eu vou fazer você chegar lá. Mas para condenar, para ajudar a derrubar, tem muitos por aí. É mais fácil você escutar alguém dizendo: fulano pecou, e que você escutar: vamos ajudar fulano, porque fulano está se debatendo, está caindo, fulano está indo embora, fulano está saindo da presença de Deus. Sabiam disso? Mas essa tem que ser a característica nossa. É ajudar, é dar a mão e dizer: estou aqui para lhe ajudar. E essas são as características, aquilo que eu posso aprender de Zaqueu. E outra coisa que eu aprendo com Zaqueu, sobre a vida de Zaqueu, é que Zaqueu, ele ouviu falar de um homem chamado Jesus e queria conhecer, ou ao menos ver quem era Jesus. Se nós estamos aqui, é porque nós ouvimos falar desse Jesus. Se eu estou aqui, é porque eu ouvi falar de Jesus. E este Jesus, ele é quem pode mudar a tua história. É esse Jesus que pode mudar este lugar. É esse Jesus que pode mudar a situação do nosso país. Glória a Deus. Verdade. Eu tento imaginar o que foi que Zaqueu ouviu falar de Jesus. Uma das coisas que ele ouviu, eu tenho certeza, é que certa vez esse Jesus ia passando e estavam todos os cobradores de impostos sentados. E quando eles estavam sentados ali, fazendo o seu serviço, Jesus passou e chegou em uma das bancas e chamou um homem chamado de Levi, ou seja, Mateus, e disse: vem e segue-me. E esse homem chamado Levi, ele se levantou, deixou tudo para trás e foi seguir Jesus. O homem que apenas disse: vem e segue-me. Quem é esse para dizer apenas: vem e segue-me? E um homem dos meus trabalhadores se levantar e seguir esse Jesus. É porque nas suas palavras há poder. Esse homem, só a sua palavra. Ele chegou certa vez e disse para um homem que estava deitado, morto, em cima de um caixão ou em cima de uma maca, indo para o cemitério. Ele chegou para a mãe e disse: não chora. Ele tocou e disse: menino, levanta-te. E o rapaz se levantou dos mortos. Aleluia. Aleluia.
Esse Jesus, ele chegou certa vez e tinha um homem leproso esperando ele descer do monte, a qual toda a multidão já estava maravilhada com o seu sermão, com a sua pregação. Ele estava falando de coisas tão belas, e quando ele desceu, o homem leproso se ajoelhou aos seus pés, o adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. E esse Jesus, apenas com uma palavra, ele disse: eu quero, seja limpo agora. E ele saiu purificado daquele lugar. Aleluia. Eu aprendo que ao lado de Jesus, quando eu chego na presença de Jesus, se eu estiver com alguma impureza, ele, além de me limpar, ele vai me ajudar a caminhar ao seu lado. Se eu tiver morto espiritualmente, ele é quem diz e vai me ajudar a ressuscitar novamente. É esse Jesus que ele ouviu falar certa vez, que entrou no barco para atravessar o mar da Galileia. E quando ele estava no meio do mar, houve uma grande tempestade, e apenas com uma palavra ele disse: vento, aquieta-te, mar, cala-te. E o vento e o mar se aquietou e se calaram. E quando ele chega lá do outro lado do mar, ele vê um homem nu, um homem que vivia se machucando, vivia dentro do cemitério, um homem que estava possesso por uma legião de demônios. E Jesus, quando chega lá, libertou a vida daquele homem. E aquele homem foi um dos maiores missionários dentro de 10 estados. Porque a Bíblia Sagrada diz que todos creram em Decápolis, ou seja, naquelas 10 regiões, todos se converteram a Cristo Jesus por conta do testemunho de libertação daquele homem. Glória a Deus. E com isso, Zaqueu, ele começa a se aperrear e diz: eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso ir ao encontro desse Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus. E agora vem a notícia: olha, Jesus vai vir e vai passar por Jericó. E quando ele ouve que Jesus vai passar em Jericó, ele diz: esta é a minha oportunidade. E eu quero abrir os parênteses aqui para dizer que Jesus, ele está passando nesta localidade aqui esta noite. Aleluia. Jesus, ele está vindo neste lugar. Jesus, ele veio a este lugar aqui em Campina Grande, no conjunto Ronaldo Cunha Lima, porque ele quer salvar pessoas neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. E agora Jesus vai passar, e a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu, ele quer ver quem é Jesus. Mas Zaqueu não pode ver porque Zaqueu, ele era de pequena estatura. Ele era uma pessoa baixa, uma pessoa pequena. E agora é que está. A multidão não deixa ele ver. A multidão é mais alta do que Zaqueu. Zaqueu, ele tenta esticar o pescoço e não vê. Tenta olhar por baixo e não consegue, porque a multidão que seguia Jesus era uma multidão muito grande. Só para vocês terem ideia, quando eles foram fazer ali a contagem daqueles que comeram, disseram que tinha 5.000 homens para comer pães e peixes fora, mulheres e crianças. E vamos dizer que se tinha por volta de 5.000 homens, vamos colocar mais 5.000 mulheres por conta das suas esposas. Vamos dizer, judeu gostava de ter muito menino. Não tinha apenas um menino, nem 2, nem 3. Gostava de ter de vários. Mas vamos colocar mais uma criança por cada casal. Então teríamos por volta de 15.000 pessoas. Agora tente imaginar 15.000 pessoas, você de pequena estatura, tentando ver quem era Jesus. Aí Zaqueu olha para o lado, olha pelo outro e diz: Jesus, ele tem que passar por este caminho. Então eu vou correr. A Bíblia diz que correndo ele adiante, subiu no pé de figueira brava.
ou seja, um pé que não dava frutos, ou se dava fruto, o fruto era amargo. Porque essa história que o pé de figueira brava tinha espinhos e a dificuldade que foi de Zaqueu subir, não existe. Você não vai ver um pé de figueira ter espinho. Não tem. E eu lembro que muitos pregadores antigamente diziam isso, mas não tem espinho. É porque ele não dava fruto ou seu fruto era mau. Seu fruto era ruim, não prestava para ser consumido. E Zaqueu vai e sobe no pé de figueira brava e começa a esperar Jesus passar por aquele lugar. E é aqui que eu quero entrar na mensagem. Até agora eu estava na introdução. E eu quero pregar sobre as 4 surpresas de Jesus para Zaqueu. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele vai e passa por onde Zaqueu estava, porque já era premeditado que Jesus ia passar ali, porque era o caminho de Jesus. Mas só que a surpresa para Zaqueu não era que Jesus ia passar, porque Jesus já tinha que passar ali. E qual foi a surpresa de Zaqueu? Foi que quando Jesus chegou ali embaixo, Jesus parou debaixo da árvore a qual estava Zaqueu. O que isso quer dizer? É que Jesus ele apenas não está passando aqui neste lugar. Aleluia. O importante é que Jesus ele passou e parou aonde nós estamos. Porque Jesus ele diz que ele veio para nos buscar. Ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido. Aleluia. Jesus ele veio e parou neste bairro aqui em Campina Grande. Jesus ele veio e parou na nossa vida. Jesus ele veio e não veio apenas para passar, mas ele veio para parar e ficar em nossas vidas. Aleluia. 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 Jesus ele veio e parou debaixo da árvore de Zaqueu. Quem sabe o coração de Zaqueu acelerou naquele momento. Quem sabe Zaqueu, ele ficou naquele momento apreensivo. Oxente, o que é isso? Jesus parou aqui, onde eu estou. Sabe por quê? Porque Jesus ele veio para em nosso lugar. Ele veio para o nosso lado. Jesus ele não passa direto. Jesus ele para onde eu e você estamos. Porque Jesus ele quer nos salvar. Aleluia. E Jesus ele para ali. E foi a surpresa para Zaqueu. A segunda surpresa de Jesus para Zaqueu foi que Jesus olhando para cima, Jesus disse: Zaqueu, ou seja, Jesus ele sabe o meu e o teu nome. Jesus ele sabe a minha e a tua dificuldade. Jesus ele sabe onde eu e você estamos. Jesus ele sabe aonde está o nosso problema. Jesus ele sabe qual é a nossa dificuldade. Jesus sabe onde é que eu e você precisamos dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ele não nos chama por apelidos. Ele não nos chama de coisinha. Jesus ele não chama, ei, esse aí vem aqui, não. Jesus ele nos chama pelo nome. Glória a Deus. Ele chamou Zaqueu. Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. Ele quando te chamou, ele te chamou pelo teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele olhou e disse: Zaqueu. Eu lembro quando a Bíblia diz: eu te chamo pelo teu nome. Tu és meu, Israel. Tu és meu, Jacó. Eu te chamei pelo teu nome. Aleluia. Jesus ele jamais vai nos chamar por apelido. É verdade. Porque Jesus ele nos conhece. Jesus ele sabe aonde eu e você precisamos. Ele sabia o desejo de Zaqueu. E ele foi ao encontro de Zaqueu naquele lugar. Ele primeiro ele para, depois ele chama Zaqueu pelo nome. Jesus ele sabia todas as coisas.
A terceira surpresa de Jesus para Zaqueu foi quando ele disse: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, a terceira surpresa de Jesus para a vida de Zaqueu é que Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Glória a Deus. Jesus, ele quer entrar na nossa vida. Você que está escutando este aparelho de som, vocês que estão aqui, todos nós devemos entender que Jesus, ele quer entrar na nossa vida. Ele não quer apenas passar pela nossa vida. Ele apenas não quer nos chamar pelo nosso nome. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar e fazer morada em nossas vidas. Aleluia. Hoje me convém pousar na tua casa. Ou seja, eu quero entrar na tua casa. Eu quero ficar na tua casa. Eu quero entrar para fazer algo diferente na sua casa. Eu quero entrar, eu quero visitar, eu quero fazer algo na tua vida. Aleluia. Se tem uma coisa que Jesus quer para mim e para você, é que Ele entre e habite dentro de nós. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada mostra lá no finalzinho do capítulo 28 de Mateus, que Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Ou seja, Jesus, ele quer estar conosco todos os dias. Aleluia. Até o fim dos séculos. E esse foi o convite de Jesus para Zaqueu. Zaqueu, eu quero entrar na tua vida. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero habitar na tua vida. Eu quero transformar a tua história. Aleluia. E Jesus, fazendo esse convite, a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu, ele desceu depressa. Ele desce sem pensar e recebe Jesus com alegria, com júbilo. Quando Jesus ele é recebido com júbilo, com festa por Zaqueu, agora eles vão para a casa de Zaqueu. E entrando lá, Zaqueu começa a oferecer tudo de melhor que ele tinha para Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que muitos começaram a desacreditar. Que homem é este que entra para comer, para pousar, para se alimentar, para estar junto de homem pecador? Sabe por quê? Porque Jesus ele gosta de mim, de você, porque nós éramos com defeito, nós éramos pecadores. E porque eu e você éramos pecadores, é por isso que Jesus ele veio para a nossa vida. Jesus ele veio para buscar os que haviam se perdido. Não é os bons que precisam de médico, mas sim os doentes. E quando Jesus entra ali, muitos começam a razoar, a murmurar. Quem sabe muitos nem entraram na casa de Zaqueu. Ficaram do lado de fora só murmurando. Sabe por quê? Porque muitos olham para mim e para você e falam: quem era fulano? Quem era Beltrano? Quem era Guilherme? Quem era Venâncio? Quem era Alzinete? Quem era Olavo? Quem era Dilma? Quem era Irmã Maria? Sabe por quê? Porque eles não acreditam, eles não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Verdade. Aí eles tentam jogar o pecado da gente, dizendo: olha só, fazia isso, fazia aquilo outro, e agora está com Bíblia debaixo do braço indo para a igreja. Olha só, e agora só quer ser santo, só quer ser crente, porque é assim que muitos falam. Aí de repente Zaqueu quebra o silêncio e diz: olha, eu vou pegar meus bens e vou dar metade para os pobres. Sabe o que eles estavam mostrando aí? Mudança de vida. Eu vou pegar meus bens e vou repartir com os pobres. E se tenho eu defraudado, roubado, furtado alguma coisa de alguém, eu vou devolver quadruplicadamente.
eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, se eu roubei 100, eu vou devolver 400. Se eu roubei 1, vou devolver 4. E quando ele fala isso, a multidão para e diz: oxe, o que está acontecendo? Eu vou dizer a você o que acontece. É que quando Jesus entra na nossa vida, há mudança de vida, há mudança de caráter, há mudança de viver. Há uma história que diz que vem como estás, mas não é como está que você vai ficar, porque Jesus, ele muda a história do ser humano. Zaqueu, ele era ladrão para muitos, mas agora ele está dizendo: se eu era, não vou ser mais. Se eu fazia, eu não vou fazer mais. Sabe por quê? Porque Zaqueu recebeu Jesus em sua vida. Zaqueu, ele recebeu Jesus em sua casa, e sua história mudou a partir do momento que ele recebe Jesus. Aí Jesus vem com a sua 4ª surpresa para a vida de Zaqueu. E qual é a 4ª surpresa de Jesus para Zaqueu? A salvação da sua alma. Aleluia. Jesus, ele olha e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus, ele tem essas 4 surpresas para a vida de cada um de nós. Ele quer dar essa surpresa para a sua vida. Você que mora aqui neste lugar, está ouvindo esse som. Ele veio e parou na sua casa esta noite. Ele te conhece, ele te chama pelo teu nome. Aleluia. Ele entrou na tua vida. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer mudar a sua história. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. E da mesma forma, ele quer fazer com vocês também. Aleluia. Aleluia. E ele quer nos dar a salvação, porque ele morreu na cruz do Calvário. Foi para que eu e você tivéssemos salvação. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não se perca, mas ele tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Hoje veio salvação. Jesus deu salvação para a vida de Zaqueu. Quando muitos olhavam e diziam que não há salvação para mim, mas a nossa salvação, ela está em Deus, ela está em Jesus Cristo. Muitos olhavam e diziam: não há salvação para Zaqueu, não há salvação para a vida dele. Mas Jesus disse: hoje veio salvação. E hoje tem salvação para a nossa vida. Há salvação para as nossas vidas. Aleluia. Há salvação para nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. É porque há salvação da parte de Jesus para as nossas vidas. E a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu foi salvo. E ele termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Nós estávamos perdidos, mas hoje nós temos salvação. Nós estávamos dispersos, mas hoje nós temos salvação. Amém? Aleluia. Há salvação para as nossas